Você pode não imaginar, mas um simples galho de árvore pode ser o motivo da sua casa ficar no escuro. E mais, a poda incorreta de árvores é responsável por até 80% das interrupções de energia em áreas urbanas. Sim, a maioria dos apagões poderia ter sido evitado. O problema começa com algo comum: crescimento descontrolado. Galhos que avançam na encosta na rede elétrica. Em dias de chuva ou vento, o resultado é imediato: curto-circuito, queda de energia e um prejuízo enorme. Mas tem um erro ainda mais grave: a chamada poda drástica. Quando mais de 30% da copa da árvore é retirada, ela perde o equilíbrio, fica doente e enfraquece. E o que acontece depois? A árvore tenta se recuperar. Cresce de forma desordenada, com galhos mais frágeis. Esse tipo de galho quebra fácil e cai direto sobre a rede elétrica. Agora imagine isso em uma tempestade. O risco não é só apagão, é de dano à infraestrutura. E aí transformadores são queimados e até equipamentos da sua casa destruídos. Tudo isso por causa de uma poda mal feita. Aqui vai um alerta super importante: nunca tente podar árvores próximas à rede elétrica. Esse serviço é altamente perigoso e deve ser feito apenas por profissionais autorizados das concessionárias. O risco de choque elétrico é real e pode ser fatal. Em áreas públicas, a responsabilidade pela poda de rotina é da prefeitura. Mas se você perceber galhos encostados nos fios, ignora não, tá? Entre em contato com a concessionária da sua região ou solicite atendimento pelo 156. Porque, no fim das contas, a solução é simples: a poda preventiva. Se feita de maneira correta, ela protege a árvore, evita apagões e garante a segurança de todo mundo. Ignorar esse problema pode sair caro. Fique agora com trechos de palestras de especialistas no assunto. E um dado, só para comprovar: em torno de 80% dos desligamentos aéreos urbanos provém de árvores. Ou seja, olha para você ver, se o sinal é econômico, eu tenho que dar resultado no trimestre, né? E eu não especializo a minha poda e os efeitos climáticos pioram a situação, ou seja, eu não tenho uma ciência para fazer aquilo, porque cortar árvore qualquer um corta. Eu posso pegar um cara hiper especializado e posso colocar eu, que não sei nada disso, eu sou capaz de controlar uma serra e cortar um galho de uma árvore. Agora, o tempo que vai durar o meu corte, o efeito que ele vai ter sobre o desligamento é bem diferente de uma pessoa que tem ciência para fazer isso. E qual que é mais barato? O cara que sabe fazer ou eu, que não sei fazer nada? Qual que é mais barato? Sou eu. E se o sinal é exclusivamente econômico, vai acontecer isso que nós estamos prevendo. Então, acho que isso é um debate e um sinal que nós temos que ter na renovação. Veja bem, como é verdadeiro o dado. Né? Os consumidores aumentaram, as compensações aumentaram de 483 a 783 milhões. Isso pode ser até um sinal positivo, né? Talvez porque as compensações tenham aumentado o seu valor, mas pode ser um sinal negativo, porque talvez a gente está tendo muito mais desligamento, o que está gerando mais compensações. E será que não compensa para a distribuidora pagar a compensação? Em vez de manter uma despesa corrente ao longo do ano? Será que não compensa manter? Então o sinal que tem que ter é esse: ter certeza que compensa fazer a entrega de energia de qualidade para as pessoas. Isso é que tem que compensar economicamente, porque aí automaticamente o mercado vai resolver o assunto. E isso eu acredito: o mercado, quando você tem os sinais certos, o mercado resolve o assunto, quando os sinais de controle são certos. Sou detentor de uma metodologia de avaliação visual de risco que foi elaborada pelo professor Burt Arnold-Zeus, tá? E eu fui o coautor dessa metodologia. Dentro dessa metodologia, nós avaliamos a árvore como um todo, inclusive os seus alvos. Então eu vou avaliar a definição da área com maior incidência de interrupção. Tem que fazer um planejamento. Empresa tal, me dá os circuitos mais críticos. São esses. Esses circuitos, eles têm correlação
pela causa 180 e 181, causa árvore? Tem. Então a gente começa a fazer um estudo, um AVR, em cima desses circuitos. Depois de feito a avaliação visual de risco, que é esse ponto, a gente entra no treinamento das equipes e medidas preventivas. Então, desde 2005, eu venho militando na capacitação dessas pessoas, não só para podar, mas para saber o que ele tem que podar e como que ele tem que podar, correlacionado ao sistema elétrico ou ao alvo, ok? Então, para chegar numa metodologia científica, temos cientistas aqui na sala, não é aleatório de 10 árvores que você chega numa metodologia. Então, a pessoa aqui, nós avaliamos, né, era um professor e um orientado somente, cerca de 10.783 árvores para a gente chegar numa metodologia. Naquela época, não existia metodologia de avaliação de árvore, não existia. Tinha Klaus Matek nos Estados Unidos, que estava falando da linguagem das árvores. E a gente estava criando uma metodologia de risco de queda de árvore. Um tema que sempre incomodou diretoria, sempre incomodou engenharia. A árvore, ela fala quando ela vai cair. É fato, é simples você determinar uma árvore de risco e uma árvore que não está em risco. Então, dentro dessa metodologia nós avaliamos copa, tronco, base de tronco, raízes, alvos, pontuação do índice de risco, que a árvore ela vai de 0 a 15, o risco dela, fotos, a árvore caiu, por que ela caiu, análise do defeito, causa. Por enquanto eu estou falando análise visual. A metodologia que nós criamos era para o eletricista receber esse treinamento e conseguir, de uma forma mais palpável, falar assim, essa árvore está em risco ou não, tem que podar ou não. O que eu sempre fui preocupado é de reduzir o custo para a diretoria que eu estava trabalhando aceitar aquela metodologia. Então eu criei um setor, que era um setor de avaliação de árvore, que ficava saindo com os indicadores da engenharia e ia avaliar a árvore, que eram as pessoas que faziam o levantamento da necessidade de poda. E depois iam para as empresas ou equipe própria realizar a poda. Vamos lá. Então uma árvore interessante para o sistema elétrico é uma árvore que está fazendo um túnel na rede. Olha que é uma rede aberta. Então está fazendo um túnel. A chance dessa árvore causar desligamento, não estou falando em queda ainda, causar desligamento ela viva é raríssimo. Ela não vai andar 50 centímetros para o lado, aqui até que consultar com o condutor. Se ela andar, ela vai interromper. E não adianta o setor elétrico falar, precisa plantar goiabeira debaixo da árvore, porque é a árvore compatível com o sistema. A prefeitura não vai respeitar. Não adianta a gente querer mudar o mundo, a prefeitura vai continuar plantando árvore. A prefeitura falta capacidade técnica também para entender quais são os respeitos do espaço urbano. Então a gente tem que trabalhar em conjunto. E aí, curtiu o conteúdo? Então já aproveita, ó, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda a sua sugestão. Quem sabe o seu assunto vai ser o próximo aqui do canal. Até o próximo.